Olá pessoal, todos bem? Vamos lá, minha turma do primeiro ano. Vamos ver alguns exercícios de algumas páginas variadas que eu trouxe para nós estarmos resolvendo juntos. Vamos para a página 409, exercício número 3. Diz lá o seguinte: em uma investigação química, as propriedades e transformações da matéria são parâmetros de estudos. A linguagem e os conceitos para descrever a união entre os átomos, ou seja, as ligações químicas, evoluíram de teorias muito simples para outras mais complexas, com base na mecânica ondulatória. Essas ligações podem ser classificadas em duas categorias gerais, como ligações iônica, eletrovalente, e ligação covalente. A seguir são listadas 4 substâncias e algumas aplicações. Trióxido de alumínio, usado como isolante térmico e elétrico. Tetracloreto de carbono, usado como solvente. Amônia, usado em refrigeração, e fluoreto de lítio, usado em ótica ultravioleta de termoluminescência. Então, quando eu tenho essas 3 substâncias, a ligação alumínio e oxigênio, elas são ligações iônicas, tá? O alumínio, metal, oxigênio, ametal. Metal com ametal, ligação iônica. Cloreto de carbono, tetracloreto, são 2 ametais, então é covalente. Nitrogênio e hidrogênio, toda ligação com hidrogênio é covalente. E lítio e flúor, oposto, alcalino com halogênio é iônica. Então a opção correta é a opção da letra E, ok? Número 1 da mesma página, diz lá o seguinte: é da Universidade Mackenzie. A fórmula do composto formado quando átomos do elemento genérico M, que forma cátions trivalente, mais 3, liga-se com átomos do elemento Y, pertencente à família dos calcogênios, então é do grupo 16 da tabela periódica. Metal com ametal, ok? Como esse é trivalente e esse daqui é calcogênio, o calcogênio ele é bivalente. Ok? É bivalente aqui. Então, aqui implica em Y ser mais 2, ou menos 2, ok? Logo, a opção correta aí na número 1 é formar o M2Y3. M2Y3. Opção correta, letra B de bola, ok? Nessa mesma página, no número 2, também é um exercício bastante interessante, da Universidade Federal Fluminense. Estão representadas por X, Y e Z as configurações eletrônicas fundamentais de 3 átomos neutros. X terminando em 4s2, Y terminando em 2p3 e Z terminando em 3p5. E ele pede para você assinalar o que se pode concluir com essas distribuições eletrônicas. Olhando a distribuição eletrônica, eu vejo que o elemento X ele tem número atômico 20, o Y tem número atômico 7 e Z tem número atômico 17. Se a gente olhar na tabela periódica, a gente vai ver que o elemento 20 é o cálcio, o elemento de número atômico 7 é o nitrogênio e o de número atômico 17 é o cloro, ok? Então a gente já mata a charada por aí. Então quando ele diz ali a espécie formada por X e Z, ou seja, cálcio e cloro. Quando formar, vai formar o CaCl2 e não o
X2E. Então a fórmula seria XZ2. Então a gente só tem a opção C como correta, ok? Tranquilo? Vamos para a página 418 agora. Página 418. Nós temos lá, vou só ajeitar aqui o posicionamento, ok? Vamos na 418 aqui. Número 1 da 418. É uma questão muito recorrente. Ela fala sobre queima da floresta. Então ele diz assim: a queima da floresta é uma das imagens mais negativas do Brasil no exterior. Durante a queima são liberadas toneladas de gás carbônico, CO2, um dos gases do efeito estufa. A derrubada de floresta altera o equilíbrio ecológico da região, interferindo no ciclo das chuvas, precipitação de água, e na fertilidade do solo. Pode-se afirmar corretamente que as geometrias moleculares e as polaridades das moléculas de água e gás carbônico. A água é angular e polar. Gás carbônico é linear e apolar. Então a opção correta é a opção da letra D de dado, ok? Angular polar para a água e linear e apolar para o CO2. Ainda nessa mesma tem a número 2, que é da PUC, essa lá na parte dos complementares, tá? Então diz o seguinte: as ligações covalentes podem ser classificadas em dois tipos: ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares. Observando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, somos capazes de verificar se uma molécula será polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Exclusivamente apolares nós temos Cl2, que é apolar. Tetracloreto de carbono, gás cloro, tetracloreto de carbono também é apolar. E CO2, nós já vimos aqui que ela é apolar. Então é a opção C como resposta, ok? Vamos lá para a página 440 agora. Só vou posicionar um pouquinho melhor aqui a câmera. 440. Então, página 440. Página 440, exercício número 3. Ok? Então, vamos lá. Dados os elementos, na parte de complementares, ok? Tá lá, dados os elementos dos números atômicos 3, 9, 11, 12, 20, 37, 38, 47, 55, 56, 75. Assinale a opção que só contém metais alcalinos. Os metais alcalinos é o grupo 1. Então, lítio é 3, sódio 11, potássio 19, rubídio 37, césio 55, frâncio 87. Então, a única opção correta aí é a opção da letra A, que reúne os 4. O lítio, o sódio, o rubídio e o césio. Ok? Ok? Então tá certo. Vamos lá, a questão número 5. Na mesma página, está lá embaixo. 5 estudantes de química decidiram que iriam se comunicar através de códigos. Para assinar cada um das mensagens, eles convencionaram que não utilizariam seus nomes, mas sim o símbolo do elemento químico que correspondesse às 2 letras iniciais de seus nomes. Nas mensagens, descrever algumas características desses elementos. Elemento 1. É o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Na forma de óxido, está presente na areia. É empregado em componente de computadores. Ele está falando do silício. Óxido de silício é a areia que normalmente nós conhecemos, tá? Então, óxido de silício, ok? Então, é o elemento silício, o número 1. No número 2 ele fala, reage com água, desprendendo hidrogênio. Combina-se com cloro, formando o principal constituinte do sal de cozinha. Sal de cozinha é NaCl, então estamos falando do sódio.
Na, tá? Número 3. É produzido a partir da bauxita, por um processo que consome muita energia elétrica. Entretanto, parte do que é produzido após utilização é reciclado. Se é da bauxita, a gente está falando do alumínio, porque a Al2O3 é a bauxita. Então, estamos falando do alumínio. E número 4 é o principal constituinte do aço. Reage com a água e oxigênio, formando um óxido hidratado. Só pode ser o ferro, formando F2O3 e pentahidratado, ok? Ou trihidratado também. Então estamos falando do ferro, que também é o formador do aço, ok? Número 5. Na forma de cátion compõe o mármore e o cal. Só pode ser o cálcio. Então a opção correta é a letra B, onde reúne as duas primeiras letras. Silvana, SI, Nair, NA, Alberto, AL, Fernando, FE e Carlos, CA. Então a opção correta é a opção da letra B. Agora vamos para a página 447. Na 447. Exercício número 1, lá em desenvolvendo habilidades. Diz lá, os elementos A, B e C, A, número atômico X, B, número atômico X mais 1 e C, número atômico X mais 2, pertencem a um mesmo período da tabela periódica. Se B é um halogênio, pode-se afirmar que... Aí vem as opções. A única afirmação que a gente pode fazer, se B é um halogênio e for 17, aqui é 16, que é o oxigênio, é um calcogênio. Aqui é 17, aqui é 18. Aqui é 18. Se é 18, é um gás nobre. Então a única opção correta é a opção da letra C de casa. Ok? A número 4, a gente fala aí da número 4, na página 448, número 4, fala o seguinte: os elementos químicos considerados essenciais aos organismos vivos são aqueles cuja falta causa algum tipo de disfunção e cuja adição restaura a saúde do organismo. Dos elementos que precisamos em grandes quantidades, 7 são metais: sódio, potássio, magnésio, cálcio, ferro, cobre e zinco. E outros 7 são não metais: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e cloro. Considerando os elementos químicos citados, a se dá a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a alternativa da letra C, onde diz que sódio e potássio são metais alcalinos, magnésio e cálcio são metais alcalinos terrosos e pertence ao grupo dos elementos representativos. Ok? Então a resposta certa é a opção C. Ainda nessa página, na número 4, mas dessa feita lá de complementares, diz o seguinte: bom dia, doutor Atomix. Nós estamos procurando a nossa família. Disseram 3 elementos perdidos. O doutor Atomix encontrou as seguintes informações para ajudá-los. O primeiro elemento tem no seu registro de nascimento, ano de nascimento 1755. Situação na tabela periódica: metal, elétron de valência 2 e número de camadas eletrônica 3. Se é metal e tem elétrons de valência 2, é presumível que esse elemento seja metal alcalino terroso. O segundo elemento faz parte da família que tem as seguintes características: são sólidos, porém não muito duros.
são condutores de eletricidade e reagem violentamente quando misturado com a água. Então, se nós estamos falando de que não são muito duros e reagem violentamente com a água, nós estamos falando dos metais alcalinos, ok? E número 3, o terceiro elemento pertence à família que apresenta como características: são utilizados em letreiros luminosos, são elementos muito estáveis. Letreiro luminoso, a gente lembra logo do neon, gás neon. Gás neon é lá da família dos halogênios. Os gases nobres, ok? Hélio, neônio, argônio, tá? Então é um gás nobre e é bastante estável. Então a opção correta é a opção da letra A. Ok, pessoal? É só uma revisãozinha, alguns exercícios para nós continuarmos na nossa pegada de resolução de exercício. E para ajudar vocês no entendimento e na análise de exercícios que a priori parecem ser complicados, parecem ser difíceis, eu não vou conseguir resolver. Mas vocês observam que vocês têm essa possibilidade à medida que vocês analisam. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.